Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre quem é Deus e provas de sua existência. Primeiramente, temos que entender que existem várias visões sobre Deus. E o que nós queremos mostrar aqui é quem é o Deus da Bíblia. Porque nós temos diferentes visões de Deus. Nós temos, por exemplo, o monoteísmo e o politeísmo. Para nós, por exemplo, cristãos, somos monoteístas, acreditamos em um Deus único, embora no nosso caso derive da Trindade. É apenas um Deus e três pessoas em um único Deus. Continuamos sendo monoteístas, porque não são três deuses e sim um Deus. Mas existem povos como os gregos que acreditam em vários deuses. Existe Zeus, existe Atenas, existe semideuses, se eu não me engano Aquiles. Para alguns povos existem vários deuses. Então, quando nós discutimos aqui, estamos falando de um único Deus e que seria o Deus da Bíblia. Então, temos que saber que quando falamos de Deus, falamos de um ser, que ele é superior aos seres humanos, é um ser que ele está acima de tudo e que ele cria tudo da maneira que ele quer, ele é soberano para criar. Essa seria uma definição simples de Deus, mas assim, eu vou explicar mais para frente, em mais detalhes, quem seria esse Deus. Além disso, nós temos duas formas também de ver Deus. O Deus arquiteto e o Deus pessoal. Existe uma visão de um Deus muito discutida atualmente, que acredita que Deus é só um criador distante e que ele criou os seres humanos e que largou os seres humanos à deriva. Ou alguns até que pensam que Deus está como se fosse usando as linhas da marionete para controlar cada um dos seres humanos. Então, seria um Deus que controla tudo e um Deus que não controla nada, que só criou e deixou lá. Então, esses são dois extremos que existem. Embora a gente saiba que Deus tem um controle do início e do fim da história, ele não fica mandando na decisão de cada pessoa e nem fica ordenando nada como se cada ser humano fosse uma marionete. Mas o nosso Deus, ele não é um Deus que apenas é um Deus que ele é arquiteto, ele é criador. Mas ele também é um Deus pessoal. É um Deus que procurou se relacionar com cada um dos seres humanos. Então, não é um Deus distante, sim um Deus próximo, que procura relacionamento. E aí diz lá na Bíblia, em João 1:1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Se eu não me engano é assim. E é interessante que lá no princípio, ou seja, Jesus, que fala ali do Verbo, estava com Deus e era uma outra pessoa da Trindade desde o princípio, ou seja, Deus ele existe e ele é autoexistente desde o princípio. Então ele é um ser que, por mais que a gente tente descrever em palavras, é um ser inimaginável. Nós conhecemos aquilo que a nossa mente aguenta conhecer dele e aquilo que ele escolheu se revelar, porque Deus ele está muito além e a gente só vai compreender talvez completamente Deus quando formos para o céu. Que a nossa mente teremos o corpo transformado e uma mente limitada. Mas por enquanto estivermos aqui na Terra, nós temos uma limitação clara, lógica de entender quem é Deus, porque ele é um ser infinitamente maior e que não funciona segundo as regras materiais ou as regras que nos regem. E às vezes nós como seres humanos queremos colocar Deus nas regras que nós mesmos observamos na natureza, sendo que Deus está para além disso tudo. Embora Deus ele se apresente às vezes em um formato humano, é feito assim para que a gente possa compreendê-lo. A gente provavelmente ele deve ter algum tipo de corpo espiritual, mas assim, a gente não tem como entender a dimensão. Às vezes Deus ele se mostra com o formato de um homem apenas para a questão de identificação. Mas Deus ele está muito além disso. Ele pode aparecer em sarça como ele apareceu. E ele não é um vovozinho como alguns colocam aí, de cabelo branco. E eu não sei de onde surgiu isso, mas enfim. Não é bem assim que a Bíblia mostra quem é Deus. Até porque esse não é um dos focos da Bíblia. Então, a gente sabe que nós temos matéria, espaço e tempo. E o que nós sabemos pela Bíblia é que nosso Deus é um Deus imaterial, ou seja, ele está para além da matéria. A matéria não rege ele. Ele está para além do espacial, que seria algo transcendente, e ele está para além do tempo, que seria um ser atemporal. Ou seja, as regras de tempo
não funcionam com ele. E esse é o encaixe que às vezes as pessoas não entendem. Deus, ele é um Deus muito grande. Inclusive, alguns filósofos dizem que Deus é a maior coisa que podemos imaginar. E isso é até um paradoxo, porque agora imagine algo maior do que esse algo maior que podemos imaginar. Isso é uma contradição, porque se existe algo maior do que a maior coisa que podemos imaginar, logo essa coisa, ela é a maior que existe. Então nunca podemos chegar a algo maior do que a maior coisa que podemos imaginar, porque logo ela não seria a maior coisa. E por que isso é importante? Porque Deus, ele é o máximo de é a maior coisa que existe, a maior coisa que podemos imaginar. Isso é um que um dos filósofos discute, é bem interessante. E uma das maneiras de conhecer a Deus é através de seus atributos. Nós temos atributos compartilhados com Deus. Deus, ele é amor, ele é misericordioso, ele é justiça. Embora nós não sejamos plenamente misericordiosos nem amorosos, nós temos algum desses atributos indiretamente ou diretamente, mas não plenamente. E quando nós falamos de atributos exclusivos, que são características que só Deus tem, que nós não temos, aí nós falamos, por exemplo, de onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência, Deus tem todo o poder de fazer tudo. Onisciência, Deus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Enfim, nós temos alguns outros pontos que mostram quem é Deus. E nós podemos também conhecer Deus por essas características. Mas lembrando sempre, isso é apenas um feixe de luz que nós vemos de Deus. E o que nós podemos conhecer é aquilo que ele revelou pela Bíblia e aquilo que ele revelou através de Jesus. Então nós sabemos quem ele é em essência, mas não em sua amplitude toda. Nós também conhecemos em caráter, em questão de moralidade. Sabemos que existe algo que é certo e que é errado e que deriva de Deus, algo que é justo e o que é o amor. Mas isso ainda assim, esses atributos, eles são características gerais de Deus que a gente conhece, mas não em sua plenitude. E para fechar o vídeo, as provas da existência de Deus. Eu vou dar provas bem diretas, mas assim, existe uma série de vídeos aqui no canal sobre apologética, que vai discorrer um pouquinho melhor disso de maneira mais direta. Mas esse vídeo também pode servir como apologética, embora bem superficialmente. Então o primeiro ponto a primeira prova da existência de Deus é que, logicamente, pela lei e pela filosofia básica e pela lei da lógica, parcimoniosamente, ou seja, pelo o passo mais simples que explica todo o fenômeno da natureza, se colocar Deus na equação, tudo passa a ser explicado melhor. Quando a gente olha, por exemplo, toda a evolução, todo esse acaso, esses bilhões de anos que aconteceram para gerar os seres humanos, tudo o que há, é mais fácil acreditar em todos esses passos aleatórios, ou essa equação ela fica com mais sentido se eu colocar um Deus que explica isso tudo. Então, pela lei da parcimônia, a presença de um Deus, ela explicaria muito melhor e com menos passos tudo o que existe. Inclusive, pela lei da termodinâmica, era para o mundo estar tendendo à desordem, enquanto o mundo existe ordem, e ele está em ordem. Então, como é que algo tendendo à desordem gerou ordem? Esse é um outro ponto também. Então, a maneira mais fácil de explicar isso, e a resposta para isso seria a presença de um Deus. Ou eu posso criar um monte de explicação lógica, fazendo várias manipulações, várias variações de pensamento, várias explicações específicas para chegar e tentar justificar isso. Sendo que isso são acrobacias lógicas. Outra coisa, nada faz sentido sem a existência de um Deus. Então, por que existe moral no mundo se não existe um Deus? Se fosse assim, se surgíssemos pela evolução, por que nós não roubamos, não matamos? Se a gente não tem vida posterior, toda a injustiça feita nesse mundo e o anseio de justiça que os seres humanos têm, todo é inválido. E o próprio conceito de justiça, por exemplo, de que existe algo certo e errado, se não há um Deus que tem uma moral firmada e como guia, nada disso faz sentido. Outra coisa, tudo que existe tem uma causa. O universo tem uma causa. E essa causa precisa ser superior ao seu efeito. Então, Deus, ele é a causa que gera o efeito que é o universo. E a outra coisa, existe uma coisa que é chamada complexidade irredutível. Existe um nível de complexidade tão grande na natureza
que teleologicamente, é o que o pessoal chama, seria tecnicamente muito improvável a existência de vida, ou praticamente impossível, probabilisticamente falando, de existir vida sem a presença de um Deus. E a própria natureza mostra a evidência de um Criador. Então, essas são provas lógicas da existência de um Deus Criador. Então, temos a prova da parcimônia, a prova da falta de sentido no mundo, a prova da cosmologia, ou seja, da causa e do efeito, e temos a prova teleológica da complexidade irredutível da natureza. Então, eu espero que nesse vídeo você tenha conhecido um pouquinho mais do Deus da Bíblia e provas de sua existência. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal do Crescimentando e até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.